Fala, Enfers, tudo bem? Professor Giovanni Vicente na área em mais um episódio do podcast Fala, Enfers, o seu podcast preferido e o podcast que mais cresce aqui no Brasil. Ó, Enfers, é o seguinte, quarta-feira é aquela rotina, né? O meu, o seu, o nosso encontro aqui às 9 horas para discutir um pouquinho sobre desenvolvimento de carreira, sobre equipe multiprofissional, e hoje vai ser um tema um pouco diferente. A gente vai desmistificar um assunto muito importante, hanseníase. Eu tenho certeza que você que é da atenção primária, da atenção hospitalar, já ouviu falar muito aí, e que na faculdade muitas vezes não aborda tudo que tem que ser abordado, vamos falar a verdade, né? Mas antes da gente começar, Enfers, é o seguinte, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então se inscreva, curta, comenta, manda o episódio para os seus grupos aí de WhatsApp, compartilha, tá? Já marca aí no Instagram que você já começou a assistir o podcast do Fala Enfers. E lembrando, faça seu pedido na Morcook, tá? Então use nosso cupom. Lembrando também que o Instituto Focar já começou as inscrições de pós-graduação, tá? Então você que quer começar 2025, já terminou sua graduação, quer se profissionalizar mais ainda, o Instituto Focar já está com desconto de bolsas, então você quer fazer obstetrícia, quer fazer pediatria, neonatologia, urgência e emergência, tá? É isso aí. Entre em contato com o Instituto Focar, QR Code na tela. E é isso aí. E hoje, Enfers, é o seguinte, estamos recebendo aqui um sucesso, né? O cara, vocês vão ver que é sensacional, o Dr. Fred. E aí, doutor, tudo bem? Olá, Giovanni, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e é uma honra poder participar aqui do teu programa. Cara, não, eu que agradeço. Eu vou tirar o doutor para ficar mais formal, mais em casa. E, cara, tipo assim, quando eu descobri o teu perfil, eu falei assim, que trabalho sensacional. Sabe assim, nunca imaginei, tipo assim, que um assunto, muitas vezes tão mascarado, que na minha opinião, você não encontra tantos profissionais falando sobre hanseníase, rende tanto na internet, né? Quanto que as pessoas têm dúvidas sobre a hanseníase, né? Então hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas aí. Mas antes da gente entrar, doutor Fred, quem é né? Antes do doutor, quem é o Fred, né? Como que você entrou na medicina? Qual que é a sua área, né? Qual que foi sua trajetória? Conta aí um pouquinho pra Eu gente. sou mineiro, sou natural da cidade de Alfena, sul de Minas. Eu nasci em Alfenas, mas fui criança para o Rio de Janeiro. Fui criado em Niterói, morei lá até os 11 anos com meu pai, com a minha mãe. Meu pai é dentista, a minha mãe sempre foi dona de casa, depois ela abriu um comércio. Minha mãe tem uma loja lá no sul de Minas, hoje em dia. E aí, com 11 anos, meu pai estava bem cansado da rotina lá de Niterói, dos consultórios dele, e voltou para Minas. E ele viajava muito, ficava entre Alfenas e Minas. Fiquei em Alfenas até o colegial. Do colegial fui para BH fazer segundo, terceiro colegial, fiz um ano de cursinho e passei no vestibular aqui em Ribeirão Preto. Minha infância toda foi dentro de um apartamento fechado. Minha mãe muito nova quando eu nasci. Então não tinha hábito, minha mãe tinha muita insegurança por estar no Rio de Janeiro, a gente não tinha família lá. E aí quando eu voltei para Minas, eu me soltei. Fui criado na roça, meu pai tinha uma fazenda de café, uma fazenda de gado pequena lá no sul de Minas, e eu passava as férias, passava o final de semana na área rural mesmo, fazia de tudo. Rodar café, tirar leite, andar na roça, brincar com os primos. Sempre fui muito família, eu prezo, uma coisa que eu tive muito peso dos meus pais foi a questão de respeito, de valores, é uma coisa que eu vou levar para sempre e eu carrego isso para minha profissão. Eu aprendi a cuidar dos pacientes, das pessoas, como se fosse alguém da minha família. E como eu tive toda essa base de respeito, de educação, e uma coisa que meus pais sempre me ensinaram, a educação, o respeito, ninguém nunca vai tirar de você. E uma coisa que o meu avô me falou, meu avô é vivo, com 101 anos, meu avô é médico, falou: Fredinho, não foi você que escolheu ser médico, foi a medicina que escolheu você. Então é uma coisa que eu tenho muito honra, tenho muita gratidão pelas oportunidades que eu tive. Não foram fáceis, assim, eu ralei para concluir a faculdade de medicina. Meu pai ralou, meu pai e minha mãe bastante também. Fiz a minha especialização no Rio de Janeiro, eu fiz faculdade de medicina em Ribeirão, especialização no Rio de Janeiro, e voltei aqui para Ribeirão em 2015 para fazer o doutorado. Meu sonho sempre foi ser professor,
está na área acadêmica, está ensinando, a gente sempre está aprendendo. Nos últimos anos, principalmente com a pandemia, a gente viveu um boom de revolução digital, e aí eu tirei um pouco da minha cabeça de estar dentro de uma universidade, que sempre foi meu sonho. Meu sonho era estar dentro da USP, dando aula dentro da USP, que para mim é uma das maiores, se não for a maior faculdade do país. E com esse mundo digital eu vi que a gente tem uma oportunidade de crescer muito além das barreiras, né? E tô aí, comecei do zero nas redes sociais faz 2 anos. Não sou nenhuma estrela, não. Eu consegui colocar em evidência um assunto que ninguém fala. E a hanseníase é uma dor de muita gente, é uma doença que é muito comum no nosso país. Tem muita gente que tem a doença e que não faz ideia, e que está aí sofrendo com uma série de outros diagnósticos errados, tratamentos errados. E eu queria bater um papo e falar sobre isso aqui com você hoje. E você foi para medicina, né? Você falou um ponto importante que eu quero pontuar. Você falou que a medicina te escolheu. Você acha que hoje isso tem mudado? O pessoal escolhe a medicina por uma questão de status e não por realmente um querer de fazer a diferença na sociedade? Como que você vê hoje que tá esse pensamento dessas Eu acho que pessoas vai que... muito além da medicina. A questão, o que está faltando na nossa sociedade é questão de valores. A gente está com um abismo moral na sociedade em tudo. Você vai além da medicina. A medicina, sim, tem muita gente que busca por status. Isso a gente vê durante o curso, de colegas seus, de pessoas que vieram antes de você, que entraram antes, pessoas que vieram depois de você. A quantidade de faculdade que abriu no país inteiro, a gente tem um déficit de médico no Brasil? Tem um déficit de médico. A gente tem uma concentração em grandes áreas, a gente tem uma deficiência em áreas mais remotas, e eu não sei se a forma como está sendo conduzido isso está adequado. E o reflexo é esse descaso com a saúde no geral. Mas, Giovanni, vai muito além. Para mim, está faltando mesmo civilidade, a moralidade, a respeito para tudo. Você vai no supermercado, você vai numa padaria, você vai a um pet shop, você está andando na rua, você não vê as pessoas se respeitando. Então, isso é muito triste. E na medicina, a gente está tendo um grave reflexo aí de descaso. Tem excelentes profissionais, a gente não pode generalizar. Mas a quantidade de profissionais sem empenho, sem dedicação, realmente está muito grande. E pra gente já entrar, vamos entrar já direto nesse assunto. Você fez especialização em dermatologia, Correto. né? Aí você focou na hanseníase. Por que a hanseníase? Porque hoje, no contexto, quem faz dermatologia quer trabalhar mais com a questão de estética, né? A não ser que a minha compreensão na área está um pouco equivocada, né? Mas por que não estética e sim hanseníase? Eu sou um dermatologista completo. Eu faço a parte de cosmetria, que é a parte de Hum. estética, eu faço a parte de cirurgia dermatológica, eu faço toda a parte clínica da dermatologia, eu não cuido só de pacientes com hanseníase. Mas hanseníase foi uma paixão. Eu tive excelentes professores, eu tive um grande professor na minha especialização, na minha residência lá no Rio de Janeiro, foi o professor José Neri. Ele foi uma pessoa fantástica, que me deu muita oportunidade, além da hanseníase, eu tive um ambulatório riquíssimo lá. Mas a escolha mesmo da hanseníase veio pela questão da minha pós-graduação. Quando eu acabei a especialização, tirei o título de dermatologista, meu sonho era voltar para Ribeirão Preto. E eu conheci um professor num congresso, e esse professor tinha 2 linhas de pesquisa, hanseníase e cicatrização. E a hanseníase é uma atividade que você vai lidar com o paciente, você vai lidar muito mais de assistência. A cicatrização também, mas a linha de pesquisa desse meu orientador era mais de bancada de laboratório, e eu queria ir além. Eu gosto de estar junto com o paciente, eu gosto de olhar nos olhos do paciente, eu gosto de pegar na mão do paciente, de ver ele melhorando, de acompanhar ele. E a minha escolha de hanseníase foi a partir daí. Certo. Então, vamos então de hanseníase. Abordando a introdução, né, aquela introdução tópica. O que que é a hanseníase, né? Para desmistificar, né, o que é esse conceito hanseníase? A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria transmitida pelo ar que provoca danos nos nervos, na pele e nos olhos. É uma doença que é muito comum na nossa população. Antigamente ela era conhecida como lepra. É a mesma doença que a lepra antiga, com a diferença de a lepra era vista como uma doença terrível, que deformava todas as pessoas eram isoladas, era um pecado ter aquela doença, e não tinha tratamento, não tinha cura.
pacientes eles eram condenados ao isolamento e ao sofrimento para o resto da vida. De um tempo para cá, a lepra é a doença mais antiga descrita na literatura. A gente conhece dados que há 2.000 anos existiam pacientes com a doença. E o tratamento da hanseníase é relativamente recente, de 50 anos para cá, de 60 anos para cá, que foram descobertos antibióticos para tratamento da doença. E a hanseníase hoje em dia deveria ser vista como uma doença simples, uma doença comum, que tem tratamento e que tem cura. Basta você diagnosticar o paciente de forma adequada e precocemente, e você vai aliviar todo o sofrimento dele. O grande problema é, existe muito preconceito, a sociedade, tanto civil, população em geral, quanto os profissionais de saúde, ainda carregam os estigmas da época da lepra. Tem medo da doença, tem muito preconceito e muitos conceitos equivocados ainda sustentados por essa falta de conhecimento. E essa questão da lepra, hoje é correto eu utilizar esse termo? Ou o termo correto sempre vai ser hanseníase a partir de agora? Ou eu posso, o paciente tem lepra, eu já posso relacionar como hanseníase? É a mesma doença. O Brasil é o único país no mundo que adotou a mudança de nomenclatura. É crime no nosso país você usar o termo lepra. Então, se você designar um paciente como leproso, se você fala que o paciente tem lepra, que ele tem leproma na pele dele, que ele tem que ficar num leprosário, que eram os antigos hospitais colônias para isolamento, você está cometendo um crime federal com possibilidade de penalidade. A mudança da nomenclatura, ela veio para aliviar esse preconceito, para quebrar esse preconceito, para tirar o estigma, tirar o peso da doença. Só que essa mudança é uma lei de 1995. Essa mudança ela não veio acompanhada com uma vasta campanha de educação em saúde, de orientação, de divulgação, de treinamento dos profissionais. Então a gente tem de um lado a população em geral que não reconhece os sinais e sintomas da doença. E de um outro lado, a grande maioria dos profissionais de saúde que não sabem diagnosticar a hanseníase precocemente. Então essa mudança de nome, por essa falta dessas ações, ela acabou negligenciando mais a hanseníase, deixando a doença mais banalizada. Então esse é um pecado o que está acontecendo com a hanseníase nos dias de hoje. E pegando esses dois pontos que você falou do diagnóstico e dos sinais e sintomas, vamos começar com os sinais e sintomas, né? Quais são essas manifestações clínicas, né? De uma forma que um leigo consegue compreender, né? Quais são essas manifestações? Quando eu devo me preocupar? Porque não é qualquer mancha que é sinal de hanseníase, né? Perfeito. A hanseníase é um conceito que poucas pessoas conhecem. É uma doença primariamente neurológica e secundariamente dermatológica. A primeira coisa que você falou da hanseníase, o quê? É mancha. Não é qualquer mancha que é a hanseníase. Não, tem várias doenças que fazem diagnósticos diferenciais com as lesões de pele. Mas antes de provocar problema na pele, a hanseníase é uma doença neurológica. Os sintomas mais precoces são sintomas de neuropatia, formigamento e dormência, câimbras geralmente noturnas, sensação de agulhada, sensação de alfinetada, parece que está entrando um alfinete na sua pele, uma agulha, uma faca, você está levando facada na ponta do dedo, da mão, do pé. Queimação tipo brasa na sua pele, uma sensação de gelo doloroso, quando você fica segurando o gelo e fica com aquela queimação gelada, e dor nos nervos, tipo um choque elétrico, que vem do nada, de forma espontânea. Esses sintomas são sintomas de neuropatia periférica. E a hanseníase é uma das principais doenças que causa isso. Eles geralmente precedem as manchas na pele por um tempo longo, dependendo da imunidade do paciente, 10, 20, 30 anos sem manchas na pele com esses sintomas. Depois de um certo tempo, dependendo da imunidade, vem as manchas esbranquiçadas, as manchas avermelhadas, pequenos e grandes caroços. Essas lesões geralmente com perda de sensibilidade, o paciente não consegue reconhecer a diferença do quente e do frio, do toque, a diferença de dor na lesão quando você compara com uma área periférica que não tem lesão. Perda de pelo, o paciente tem perda de pelo na pele, tem umas áreas em ilha, né? Você tem uma área alterada com a periferia daquela área normal. O paciente perde a capacidade de produzir suor em alguns focos da pele. A bactéria da hanseníase ela corrói o nervo e deixa ele como se fosse um fio desencapado. E aí aquele fio fica dando curto-circuito. Dependendo do fio que foi acometido, que foi corroído pela bactéria, o paciente vai ter uma manifestação. Se for um fio que vai para um músculo, o paciente pode ter um choque elétrico, pode ter uma cãibra, vai ter uma fraqueza muscular.
Se for um fio que vai para captar sensibilidade, vai perder o reconhecimento do toque, da dor. Se for um fio que vai pegar uma fibra, que a gente chama de fibra autonômica, que vai para a glândula de suor, aquela glândula não vai funcionar adequadamente. O paciente vai produzir menos suor, vai eliminar menor quantidade de suor, que aí surgem as áreas ressecadas. Se for uma fibra que vai para um vasinho da pele, quando você coça a pele e a sua pele fica vermelha, você sofre uma picada de um inseto, você coça, fica com aquele vergão, aquele vermelhão. A bactéria da hanseníase pode corroer o nervo que vai para o seu vaso, para o capilar da sua pele, o vasinho da pele abrir e encher de sangue. E o que acontece? Se esse nervinho está corroído, quando você faz a coçadura, faz o atrito, você não vai ter o vermelhão na pele da hanseníase. Então esse é um outro tipo de manifestação que a doença pode ter. Entendi. E pegar um pouco, antes de a gente falar dessa questão profissional, você tem uma pessoa que está com esses sinais e sintomas, né? Na cabeça dela, tecnicamente, vamos supor que já tem essa manifestação dermatológica, então ela sabe que é uma lesão, que não tem mais sensibilidade, então supostamente ela acha que já que é hanseníase. Mas ela não procura o serviço por conta da sua última fala, por conta desse preconceito que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a pessoa muitas vezes subentende, né? Principalmente, vamos supor, as pessoas religiosas, porque eu acho que a religião ainda interfere muito na assistência à saúde, desde na saúde mental, saúde sexual, enfim, né? Então a pessoa acha, não, lepra, né? Então não vou buscar um atendimento, porque se eu buscar um atendimento e ter aquele diagnóstico, eu vou ter que tratar, e a partir do momento que eu trato, todos vão saber que eu tenho hanseníase, né? Hoje no Brasil, qual que é o principal fator, né, dentro desse critério que dificulta a procura, das pessoas do serviço de saúde? É a falta de divulgação, precisa desmistificar a hanseníase. É muito triste escutar isso, é um absurdo o paciente: "Ah, eu não vou fazer exame porque eu tenho medo do diagnóstico". Você tem que investigar, é uma doença que tem tratamento, que tem cura. É muito gratificante você diagnosticar um paciente, você ver o paciente tratando e melhorar de dores que sofre há 5, 10, 15, 20 anos. São pacientes que estão aí com fibromialgia, com dor crônica. Fibromialgia é uma doença que existe, mas frequentemente é confundida com a hanseníase. E aí o paciente ele fica lá 5, 10, 15 anos tomando antidepressivos, anti-inflamatórios, analgésicos, e na verdade pode estar com o diagnóstico errado. Ele vai fazer o tratamento da hanseníase e ele vai ficar curado, aquelas dores desaparecem. Então esse medo, esse preconceito, esse estigma, ele é carregado por falta de conhecimento. Ninguém quer ter doença. Mas se você tem uma doença com possibilidade de cura, qual que é o sentido de você não investigar? Hoje em dia existe uma lei que garante o anonimato do paciente. Então se você for diagnosticado com hanseníase, as pessoas só vão ficar sabendo se você contar, porque é lei federal, você é proibida a divulgação. Então na tua empresa não vai ter a preservação da tua identidade, no seu trabalho, no posto de saúde. Você não vai sair divulgando, anunciando. Eu sempre falo para os meus pacientes: eu adoraria que você pudesse divulgar que você tem essa doença. Você ser mais um sentinela na multiplicação do conhecimento. Porque o depoimento do paciente tem um peso fundamental. E é muito bacana. Tem muitos pacientes que chegam para mim no consultório e falam: doutor, eu me encontro pelas redes sociais, vê toda aquela divulgação, fica atento aos sinais e sintomas. Eu já investiguei de tudo, eu tomo todos os remédios, eu nunca tive melhora. Eu quero ter essa doença, eu quero ter a hanseníase, porque pelo que você fala, se for isso, eu vou ter uma possibilidade de cura. E muitos desses pacientes descobrem a hanseníase, vários ficam assustados, que eu sempre falo assim, a gente coloca numa balança. De um lado, o paciente ele tem aquele medo do diagnóstico, o medo da doença, mas de outro, a esperança de cura. Eu vou tomar um remédio, vou fazer um tratamento, que os antibióticos são gratuitos. O esquema padrão, existe outros esquemas com menor possibilidade de efeito colateral, mas o que é padronizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, é gratuito. Ontem eu atendi uma paciente no meu consultório que ela chegou com um calhamaço desse de exame. 10 anos, ressonâncias, tomografias, radiografias, ultrassom Doppler, um paco de receitas de anti-inflamatório, analgésicos. O quanto que essa paciente gastou para o convênio dela, para ela, de tempo, tomando remédio, agredindo o rim, agredindo o fígado dela, com medicamentos desnecessários. Um diagnóstico errado. E você chegar tarde no diagnóstico é condenar o paciente a uma série de complicações. Hanseníase tem tratamento? Tem cura? Tem cura.
mas é importante que eu diagnostique esse paciente precocemente. Se eu descobrir muito tarde a doença em você, o que acontece? A hanseníase é uma bactéria que causa. A bactéria da hanseníase agride tanto o seu nervo que dificilmente o seu nervo vai ter capacidade de regenerar 100%. A bactéria vai morrer com o tratamento, você vai parar de ter uma progressão da doença, mas eu não consigo te garantir, se o diagnóstico for tardio, que o seu nervo vai regenerar 100%. Você vai melhorar as dores, vai melhorar a sensibilidade, vai melhorar, mas provavelmente você vai ficar com uma sequela, que pode ser uma dor crônica, uma mancha que não desapareceu por completo, uma área de perda de sensibilidade. E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, o tempo todo que você ficou sem tratamento, você tem que pensar que você está transmitindo a doença para outras pessoas, porque a hanseníase ela é contagiosa e ela é transmitida principalmente pela via aérea, pela respiração. E é isso aí que eu ia entrar agora, né? Quais são as formas de transmissão? A gente sabe que é da via aérea, mas então, se eu tocar em alguém, eu transmito? Então, eu acho que esse é o maior preconceito, eu acho que é o maior medo da pessoa, talvez, de querer buscar, né? De falar que tem hanseníase, né? Tipo, não, então as pessoas não vão querer mais me tocar, não vai querer mais compartilhar a refeição comigo. Então, como que é transmitido a doença, né? E que período? Então, a pessoa começou a fazer o tratamento, ela já para de transmitir ou tem ainda uma sequência ainda de dias para poder abaixar essa carga viral, essa carga bacteriana, para não transmitir mais a doença? A principal via de transmissão é a via aérea, é a respiração. Existem outras vias que são cogitadas como potenciais formas de transmissão, a ingestão de carne de caça. Então, o tatu é um tipo de é um animal que ele tem possibilidade de se contaminar com a bactéria da hanseníase. Pessoas que vivem de se alimentar de carne de caça crua de tatu cogita como uma possibilidade de contaminação. Você fez uma cara estranha assim, mas existe. Na região, principalmente região amazônica, região do Pará, lá no norte, lá no nordeste, tem muita gente que vive de carne de caça. É que eu não como carne. Em áreas em que tem déficit nutricional de alimentação. E um prato muito consumido é o ceviche de fígado de tatu. É uma mistura de carne crua de fígado de tatu com cebola. Eu não sei qual que é o gosto disso, eu não teria coragem de comer, não. Mas dizem que a carne de tatu tem um sabor de carne de galinha. Eu já li isso em estudo, né? Eu nunca comi. Mas cogita que é uma possibilidade. Tem estudos que mostram que áreas hiperendêmicas para a hanseníase, foi feito no estado do Ceará, vários rios de várias cidades do Ceará foram coletadas amostras de água do rio, que o pessoal usa para banho, que o pessoal usa para consumo, e existia bactéria viva, viável, com multiplicação por RNA, naquelas águas. Então, assim, o estudo sugeriu que se você consumir a água daquela cidade, você tem um risco de se contaminar. Eu não acredito nisso. Para mim, é via aérea, num país endêmico que nem é o nosso, que é a principal e ponto final. Para você se contaminar, você precisa de 2 fatores. Primeiro, suscetibilidade. Você precisa ter uma deficiência na imunidade específica contra a bactéria. Não é aquela imunidade que você ficou gripado, ficou resfriado, a minha imunidade baixou, eu tive um herpes zoster, minha imunidade baixou porque eu estou envelhecendo, porque eu tive um acidente, minha imunidade baixou porque eu tive uma perda familiar, tive uma crise de ansiedade, depressão, de pânico. Não. É uma imunidade celular específica contra a bactéria da hanseníase. Isso é definido geneticamente. Já existem genes pré-definidos que denotam essa falha de imunidade. Então, o primeiro ponto é a falha de imunidade. O segundo, convívio com o paciente sem tratamento por um período de 3 a 5 anos. Então, uma coisa importante não é você fazer uma visita, tomar o café na casa de uma pessoa que você pega a hanseníase. Eu andei no ônibus, tinha um paciente com hanseníase, fiz uma viagem de 6 horas, peguei hanseníase. Não, você não pega desse jeito. Você precisa ter um convívio constante com essa pessoa, em média de 3 a 5 anos. Toque, abraço, relação sexual, parto, placenta, da mãe para o filho na placenta, da mãe para o filho no aleitamento materno, não transmite. A via é pela via aérea, pela respiração. O paciente que começa o tratamento, em média, em pouco tempo de tratamento, ele deixa de transmitir. Os estudos sugerem que a primeira dose supervisionada destrói 90% dos bacilos que têm capacidade de multiplicação para transmissão. A segunda dose, 95%, a terceira dose, acima de 99,9%. Então, assim, no máximo 3 meses, a capacidade de transmissão desse paciente é 0. Ah, doutor, então antes de ele chegar nesses 3 meses, eu preciso isolar?
Não, porque para contaminação, você precisa de anos, 3, 5 anos. Então, a convivência com o paciente que tem a hanseníase é absolutamente normal. Não tem necessidade de se afastar, separar copo, não tem necessidade de usar máscara. O importante foi reconhecido, diagnosticar corretamente e tratar. Então, o período de incubação, então, do bacilo é É bem longo, grande, é bem longo. longo, bem longo. Isso é interessante. Um ponto que eu queria trazer. Vixe, eu até esqueci. Ah, tá. No diagnóstico, né? Eu vi que você comenta bastante nas redes sociais esses dois horários, né? Trazer tanto essa questão para a pessoa leiga, né? Todas essas informações que precisam ser trazidas, tanto também orientar os profissionais, né? Tá tendo bastante, então, diagnóstico errado, as pessoas não estão sabendo lidar, Demais, reconhecer com demais, a demais. hanseníase? Exatamente. A rede social é um canal para você conversar com todo mundo. Então, no início, eu comecei a tentar direcionar mais para profissional da área da saúde, mas realmente tem uma dificuldade dos profissionais aceitarem o tema hanseníase. Muitos colegas de profissão, da área médica, da área da enfermagem, da área da fisioterapia, não vê prioridade na doença. Eu não quero ter esse tipo de paciente, eu não quero conhecer isso, eu não preciso disso, é uma doença que não existe mais. E foi quando veio o meu insight de falar também com o público em geral, porque a forma como eu estava falando não estava atingindo a população. E como tem uma deficiência de conhecimento da população em geral e dos profissionais, eu falei, vou pegar os dois públicos, falar do assunto para todo mundo. E deu uma repercussão muito grande. E assim, tem muita gente com diagnóstico errado, muita gente mesmo. Eu recebo colegas médicos mandando mensagem, colegas da área da saúde. Olha, a partir dos seus vídeos, eu peguei um paciente meu que estava tratando de artrite, de artrose, de fibromialgia, pedi os exames, eu estou espantado, deu hanseníase. Eu não acreditava nisso. E muitos pacientes falando, doutor, eu estou aí tratando de tais doenças, de fascite plantar, estou com dor no meu pé e nunca melhorei. O ortopedista já fez ressonância, ultrassom e não acha essa inflamação no meu pé. Eu estou tratando de fascite plantar, mas nunca tive um exame que demonstrou que eu tenho problema no pé. E aí fez os testes de hanseníase e deram positivos. Então, poxa, o teu perfil me ajudou me agradecendo. E assim, o que assusta mais, Giovanni, são os casos clássicos e evidentes. Você é enfermeiro, você é da área da saúde, de hanseníase, que nem você falou. Na faculdade a gente não teve tanto dedicação a hanseníase. Eu não tive nenhuma aula de hanseníase na minha graduação. Eu fui aprender hanseníase na minha residência. Tem uma falha de ensino muito grande. Com isso, a gente está tendo um reflexo na sociedade o seguinte: casos clássicos e evidentes, que são aqueles pacientes jabuticabeira, com mancha, com caroço do pé à cabeça, eles não estão sendo reconhecidos. E pacientes que não foi por falta de oportunidade, não, que passaram em vários médicos, dezenas de médicos, tratando de alergia, de micose, de caroço, de furúnculo, de dengue, paciente com hanseníase virchoviana, aqueles caroços do pé à cabeça. Então, isso é de assustar. A falta de conhecimento em relação à hanseníase é muito mais grave do que a doença em si. E o que você acha que está contribuindo para essa falha de diagnóstico, né? Tem essa questão de ensino, porque eu penso assim, ó, até mesmo quando eu estava com meus alunos, depois me veio esse insight, né? Quando a gente fala de hanseníase, a gente relaciona ela com as principais patologias da atenção primária. Mas, como a gente relaciona ela com a atenção primária, na hora que chega um paciente na triagem no hospital, ele vai falar um monte de coisa, a gente nunca vai relacionar com uma hanseníase, né? Então eu acho que já tem um estigma aí, né? Pensar que um paciente com hanseníase só vai chegar lá na UBS, e não vai chegar aqui na emergência, né? Então, o que está dificultando esse diagnóstico? É só realmente essa falta É um realmente de apagão de ensino? conhecimento, não se fala da hanseníase. Quando que você viu uma campanha da hanseníase? Uh-uh. Faz muito tempo que a gente não vê campanha de divulgação da hanseníase. Precisa falar de hanseníase? Precisa. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos de hanseníase. O Brasil é o único país do mundo que não eliminou a transmissão da doença, a taxa de incidência, de prevalência lá, é o único que não eliminou. A gente passa a Índia, a gente está em segundo lugar atrás da Índia, mas a gente passa a Índia em detecção. Proporcionar número de pacientes pela população, o Brasil está em primeiro lugar. O Brasil faz, em média, 30 mil casos de hanseníase por ano. A gente teve uma queda abrupta com a pandemia. Esquece a pandemia, pega da pandemia para trás. A gente faz, em média, 30 mil casos por ano, que é o mesmo número de pacientes que são diagnosticados com HIV, AIDS. Uma doença não tem nada a ver com a outra. Mas qual que é a campanha de divulgação para falar do HIV AIDS e qual que é a comparação
falar de hanseníase, que é o mesmo, tô falando proporcional ao número de pacientes, sabe? Qual que é o investimento que tem? Não tem. Então, o Brasil, ele tá numa campanha louca para acabar com a hanseníase, só que acabando com o diagnóstico, não tá acabando com a doença. Você está dificultando, você não fazendo ações de divulgação, não fazendo treinamento de profissionais, você não tem quem descubra esses pacientes. E aí esses pacientes, eles só estão sendo descobertos com quadros avançados, muito avançados, e depois de um tempo aí de ter transmitido e contaminado muita gente. Só para você ter ideia, não sei se você sabe desse número, Ribeirão Preto é um município do estado de São Paulo que está em primeiro lugar em detecção. É a cidade com o maior número de casos de hanseníase em São Paulo. Isso já faz 3 ou 4 anos. Ribeirão é um problema? Não. Ribeirão é uma cidade que tem capacidade em diagnosticar. A Secretaria de Saúde faz uma campanha de divulgação, de treinamento, roda o médico, mudou o médico entrou na residência, o médico está lá na atenção básica, ele mudou. A Secretaria vai e faz um treinamento, faz campanhas de ações, tem o HC, que é o centro de referência. Então, a gente tem uma capacidade de reconhecer e diagnosticar esses pacientes. Eu atendo hanseníase no consultório todos os dias. Eu trabalhei na emergência, você falou de, só para dar um adendo aqui, urgência e emergência. Eu trabalhei em pronto atendimento, pronto-socorro por muitos anos, até mesmo durante o meu doutorado, que eu não tinha bolsa no doutorado, para pagar as contas eu fazia plantão. No plantão, eu diagnosticava hanseníase. Paciente que chegou com suspeita de infarto, o paciente tinha formigamento e dor no braço. Passou na UPA, o médico falou, isso é angina. Pediu enzima, troponina, CPK, CKMB, pediu eletro normal. Seriou normal. Vai para o hospital para o cardiologista te avaliar. Chegou no hospital, o médico, é infarto. Pediu troponina normal. E aí eu cheguei no plantão para dar alta para o paciente. É um paciente jovem, de 40 anos, sem história familiar de infarto, sem nenhuma predisposição para ter doença coronariana. Fui rever a história. Doutor, eu tenho formigamento no meu braço há 7 meses. Eu estou tendo um choque elétrico no meu braço. Fui examinar o paciente com perda de sensibilidade, espessamento no nervo, pedi os exames de hanseníase, tudo positivo. Então, assim, olha que grave é isso. O paciente chegar na emergência com uma suspeita de infarto e ser hanseníase. E não foi um caso, não. Foram 3 casos de infarto, 3 de trombose, que na verdade era paciente com pé caído, e um paciente com úlcera de diabetes, e o paciente não era diabético. A neuropatia dele era hanseníase. Ele tinha úlcera hansênica, chegou lá com uma úlcera infectada, esse paciente é diabetes, a glicemia é de 80. Então a falta de conhecimento, a falta de divulgação dos sinais e dos sintomas, ela está fazendo um cenário muito grave da hanseníase. Mais grave do que a doença em si. A doença tem tratamento e tem cura. Mas a quantidade de gente sem diagnóstico, sem tratamento, contaminando outras pessoas é muito sério. E sem falar das subnotificações, né? Por exemplo, Ribeirão Preto, a gente sabe que tem tudo isso de caso porque, tecnicamente, a secretaria bate em cima das notificações aí compulsórias. Agora tem aqueles municípios menores que notificam, Não tem né? sentido. A cidade aqui do lado que tem, não tem caso, não tem caso, não tem caso. Jardinópolis é um exemplo. Eu falo porque eu trabalhei 5 anos em Jardinópolis. Eu, quando voltei da residência em 2015, eu fazia plantão no pronto-socorro de Jardinópolis. Todo plantão que eu ia diagnosticava 1, 2 pacientes. Eu criei um problema na cidade. Porque a cidade vinha de um silêncio epidemiológico. Nos últimos 10 anos, de 2005 a 2014, foram 11 diagnósticos. Primeiro semestre de 2015, nenhum diagnóstico. Segundo semestre de 2015, eu trabalhando no pronto-socorro, 27 diagnósticos, com 2 virchovianos. Então, assim, isso virou manchete de jornal. A Secretaria do Estado de Saúde parou aqui em Ribeirão Preto e falou, o que está acontecendo com esse município? E a gente fez uma campanha de ação de busca ativa lá, a gente diagnosticou mais de 200 pacientes na cidade, juntando várias campanhas ao longo dos 5 anos, né? Foi muito bacana, que foi aí que foi extraído meu trabalho de doutorado. E várias outras, a gente tem exemplo de várias outras cidades. E tem estudos falando isso. Existe endemia oculta de hanseníase em todo o Brasil. Se você procurar, você vai achar. E uma coisa muito grave, muito séria, Giovanni, que eu li recentemente no site do Ministério da Saúde. Abre aspas. Existe negligência e omissão em relação à hanseníase por tomadores de decisão e por segmentos da indústria farmacêutica que não enxergam prioridade nem na prevenção, nem no tratamento da hanseníase. Fecha aspas. O próprio Ministério reconhece que tem uma dificuldade muito grande por falta de interesse. Isso é muito sério. Poxa, é uma doença que a gente tem ferramenta para acabar com a hanseníase. Por que a gente não eliminou ainda? Está faltando divulgação, e está faltando comprometimento. Então, assim, essa minha participação aqui, eu estou realizado, Giovanni, eu estou muito feliz em estar aqui. Espero que o pessoal, o público que assista aí, aproveite bastante.
E fique atento. Não é todo mundo que vai ter esses sintomas. Se puder colocar na tela aqueles sintomas lá que a gente falou. Ô, produção, tem como colocar a imagem? Enquanto eles Não é Fechou. todo mundo que vai ter esses sintomas que a gente vai apresentar aqui que vai ter a hanseníase. Mas se você tem qualquer um daqueles sintomas, você precisa investigar. O que eu sempre falo, não deixe que a outra imagem, a outra, não deixe que o preconceito e que os conceitos equivocados te afastem do diagnóstico correto. Isso aqui é uma mão representando 5 sintomas, mas não precisa ser só na mão, em qualquer área do seu corpo. Se você tem aquela sensação de formiga andando no seu corpo, se você tem uma sensação de queimação tipo brasa, agulhada, alfinetada, um choque elétrico, aquela sensação de gelo doloroso, se você tem cãibra em qualquer área do corpo, isso pode ser hanseníase. Então faça uma investigação criteriosa. Não se afaste da investigação por preconceito, por medo. Isso não tem sentido. Uma coisa, acho que para você deixar bem claro aqui, não necessariamente eu preciso ter os 5, um só apenas, né? Você pode ter um só, você pode ter mais de um, você pode ter ele na mesma região, pode ter no dedão do pé a cãibra e a alfinetada, você pode ter no joelho o choque e o formigamento. Você pode ter todos eles, mas se você tiver um sintoma, merece investigação. Esses são sintomas de neuropatia periférica. A gente tem uma centena de causas. As duas principais são diabetes e a hanseníase. Deficiência nutricional, deficiência de vitamina B12, deficiência de outras vitaminas do complexo B, a doença do carrapato, que é a doença de Lyme. Você tem várias outras, hepatites, a própria infecção pelo HIV em quadros avançados podem gerar sintomas de neuropatia. Doenças genéticas, intoxicações, acidentes, traumas, tumores. Tem várias outras doenças que provocam isso. Só que a gente mora num país endêmico para a hanseníase, e a hanseníase é uma das principais. Então, se tem, faça uma investigação. Em relação ao diagnóstico da hanseníase, como que é feito o diagnóstico? Eu preciso tirar a história do paciente de forma detalhada, valorizar as queixas, eu não posso segmentar o meu paciente. O que eu vejo muito é, doutor, eu vim aqui porque eu estou com um caroço aqui no meu pescoço, estou com uma suspeita de um câncer de pele, eu tenho uma pintinha que está sangrando. É olhar aquilo, faz a cirurgia. Não. Eu tenho que tirar a história, eu tenho que ver se esse paciente, quais são as queixas, por que ele está lá no meu consultório, se ele tem algum outro problema de saúde. Não para eu tratar tudo, mas como dermatologista, tem várias outras condições que podem influenciar no meu paciente. E se teu paciente tem história de dor crônica, de fibromialgia, tenha atenção, valorize, busque aqueles sintomas. E aí você vai partir para o exame clínico. Você tem que fazer a busca de áreas da pele ou manchas da pele com perda de sensibilidade. Você vai apertar os nervos em alguns pontos específicos para ver se tem dor, se tem espessamento, se tem choque. Você vai fazer um teste que chama estesiometria. Não sei se você conhece, que é um kit de monofilamento, que a gente faz o mapeamento da sensibilidade tátil. Não é da hanseníase, é do diabetes. É um teste que a gente usa basicamente para avaliar a sensibilidade do paciente com diabetes. Ninguém sabe fazer esse teste. É um teste simples. Você tem dificuldade de encontrar profissional. E não é um teste só de médico. O enfermeiro pode fazer, fisioterapeuta pode fazer. Giovanni, eu estou assustado. Eu estou muito triste porque eu tenho feito teleconsulta no país inteiro. E eu peço esse exame. Eu dou uma cartinha, faça estesiometria. Eu mando a foto dos pontos que tem que ser testado no pé e da mão. O paciente não consegue. Enfermeiro nenhum, mesmo particular, para fazer o teste. Não sei, eu não conheço, nunca ouvi falar. Fisioterapeuta, médicos. Então, assim, isso é muito triste, sabe? Mas, enfim, além da estesiometria, mãos e pés, você faz isso clinicamente. E aí você parte para os exames complementares. Existe exame de sangue específico para a hanseníase, quase ninguém sabe, que é o anti-PGL1. Ele existe desde a década de 80. A sorologia, que é uma técnica de laboratório, ela é restrita para pesquisa. Mas há 2 anos a gente tem esse mesmo exame em formato de teste rápido. Um simples exame de sangue, uma gota de sangue, pode indicar que você tenha contato com a bactéria, que aí isso aumenta a chance de você ter a doença. Esse exame de sangue ele não é diagnóstico, igual uma sorologia de HIV, igual uma sorologia de hepatite, por exemplo. Ele é um exame para rastreio. Aquelas pessoas que têm o exame positivo, a chance de ter a hanseníase vai nas alturas, então tem que ter mais atenção naquele paciente. Ultrassom, eletroneuromiografia, a baciloscopia, que é o raspado de pele, tem uma série de exames complementares que o médico, o profissional de saúde médico, enfermeiro, fisioterapeuta, ele tem que avaliar a disponibilidade.
Eu não posso jogar a responsabilidade. Eu não consigo fazer uma eletroneuromiografia, então não vou fechar o diagnóstico. Não. São exames complementares que você tem que conhecer, avaliar o acesso que você vai ter a esses exames e, se você conseguir, aplique eles. Cara, sensacional. Uma coisa que eu queria ver com você, já vamos caminhar já pro finalzinho também, é... Você falou do HIV/AIDS. O HIV/AIDS, dentro ali do protocolo, né? A gente sempre positivou para HIV, tem que fazer teste para tuberculose, vice-versa, né? Uhum. Que uma é a doença oportunista da outra. A hanseníase tem também uma doença oportunista? Eu Não, tenho hanseníase, eu posso desenvolver outro tipo de doença ou não? É não, sempre não. A hanseníase ela não tem, aumenta risco de outras doenças. certo. O outro ponto importante que eu queria ver era o quê? Você falou, por exemplo, desse teste, né? Eu estou apresentando sinais e sintomas. Aonde eu devo procurar assistência? Eu tenho que ir numa unidade de pronto atendimento na UPA, eu tenho que marcar consulta numa UBS com um clínico, ou para onde? Porque, por exemplo, saúde pública, né? A gente não tem porta aberta direto para o dermatologista, então precisa de um clínico, desse clínico para o dermato, né? Mas aí a gente já tem um problema. Por exemplo, eu tenho um mês para marcar com o clínico. Aí eu passo com o clínico. Aí o clínico vai me solicitar os exames. Então eu tenho mais depois um mês para voltar com meus exames ali. E depois o clínico, às vezes, não vai, provavelmente, como a gente está falando do déficit de conhecimento, não vai fechar o diagnóstico de Hanseníase ali, talvez na primeira consulta. Então, ele vai pedir mais exames. Até chegar num dermatologista que, geralmente, você tem profissionais limitados. Enquanto você tem 10 clínicos numa unidade básica de saúde ali no município, você tem um dermatologista, às vezes, né? Então, a consulta vai marcar com essa especialidade mais ou menos uns 3 meses. Então, qual que é o melhor fluxograma para o paciente que está sentindo esses sintomas seguir? Certo, aí vamos lá para a teoria. A teoria, a hanseníase é uma doença que todo médico deve saber fazer o diagnóstico. Eu não preciso ser especialista, eu não preciso ser dermatologista para dedicar a hanseníase. Eu não preciso ter o título de especialista em hanseníase para dedicar, para ser o melhor da hanseníase. Qualquer médico, eu costumo falar que o médico deve reconhecer a hanseníase igual uma diarreia, igual uma dor de cabeça. Qualquer médico sabe, você está com dor de barriga, diarreia, sabe que aquilo é uma diarreia. Você tem que se hidratar, fazer repouso. Tem uns tipos de alimentos que prendem teu intestino. Você está com uma dor de cabeça, tem que medir a pressão, tomar uma dipirona, tomar um paracetamol, tomar um ibuprofeno. Todo médico sabe fazer isso. A hanseníase, na teoria, é assim. Todo médico deveria suspeitar desses sintomas e saber fazer esses testes. São testes clínicos simples. É você testar a sensibilidade, é você apertar os pontos de nervos do paciente. Na prática a gente tem dificuldade até mesmo por especialistas. O paciente, uma coisa interessantíssima do que você me perguntou. Qual que é o fluxo do paciente? O paciente ele tem que procurar um médico qualquer e colocar, doutor, eu estou com esses sintomas aqui. Um paciente pode levar essa dúvida para o paciente. Será que isso não pode ser a hanseníase? E aí não precisa ser o especialista, não. E não precisa ser no posto de saúde. Uma outra coisa, não é uma doença exclusiva do SUS. A cartela de antibiótico, ela só é, do esquema padrão, ela é oferecida gratuitamente no mundo inteiro. E aqui no Brasil é pelo SUS. Só que hoje em dia eu não trabalho mais no SUS. Todos os meus pacientes de consultório, eles vão no posto para pegar a cartela. Eu faço a notificação, eu faço o relatório, eu faço a receita. O paciente vai no posto para dar a entrada e pegar a medicação. Eu faço a preenchimento da ficha do Sinan no meu consultório. E aí eu escaneio e mando para a vigilância. Então, o fluxograma é o paciente procurar o médico, é o médico que vai definir o diagnóstico. O profissional de saúde no geral, né? O enfermeiro vai ajudar muito, o fisioterapeuta. Eu sou contra essa. É lógico, a responsabilidade do diagnóstico é do médico. Uhum. Mas eu sempre falo, todos os profissionais de saúde, agente comunitário de saúde, o enfermeiro, o fisioterapeuta, toda a equipe de saúde tem grande valor para descobrir o diagnóstico. A gente tem que deixar a vaidade de lado. E é uma coisa que atrapalha em tudo, Giovanni. Cara, você falou uma coisa que muda todo o contexto quando a gente fala de doenças infectocontagiosas. O agente comunitário de saúde. Eu acho que ele é a peça fundamental, porque como ele está na casa do Todos, paciente todos, todos todos. os dias, cara, ele consegue trazer aquilo tanto para a equipe, né? Geralmente, né?
dentro da atenção, a gente tá mais dentro da UBS, né, tanto o enfermeiro e o médico, e eles estão lá na rua, então eles conseguem identificar tudo isso e trazer essas informações e levantar aquela suspeita. Então, cara, eu sou totalmente a favor do treinamento, eu acho que não tem tanto treinamento, assim, para o agente comunitário de saúde, acho que só limita ele ali apenas ir lá, fazer a visita, pegar dados e Não, mas voltar. na Hanseníase o ACS tem um valor vale ouro. Só para finalizar, então, assim, em relação ao fluxograma, o paciente ele tem que procurar o médico. Pode ser do consultório particular, pode ser do seu convênio e pode ser do posto de saúde. Na teoria, todos esses médicos deveriam estar preparados. E aí o que a gente precisa é aquela coisa. A gente tem a falha de conhecimento da população em geral e a gente tem a falha de empenho do profissional de saúde. A gente precisa casar essas duas coisas para o fluxograma funcionar. Em relação ao ACS, um dos resultados do meu doutorado foi um questionário de 14 perguntas, que chama QSH, Questionário de Suspeição de Hanseníase. Aborda 14 perguntas básicas dos principais sinais e sintomas. E aí esse questionário ele tem dois valores, de educação em saúde, que ele revive esses sinais e sintomas para quem preenche, então para quem aplica, e para os pacientes que escutam aquelas perguntas. Poxa, isso pode ser hanseníase, isso pode ser hanseníase. Então deixa a doença em evidência, revive a doença na mente dessas pessoas. E o segundo valor, que é de rastreio. Ações que aplicaram o QSH aumentaram a capacidade de diagnóstico em 15 vezes. E aí o QSH foi premiado pelo Ministério da Saúde como uma experiência exitosa em hanseníase. Um dos resultados do meu doutorado ganhou um prêmio do Ministério da Saúde e aí ganhou um livro e um documentário. Está disponível gratuitamente na internet, né? E quem que aplica o QSH? O ACS, o Agente Comunitário de Saúde, ele é treinado para fazer esse rastreio. Então, uma vez por ano, ele passa durante a visita domiciliar, dona Maria, seu João, o senhor está apresentando formigamento, dormência, cãibra? E dependendo da quantidade daqueles questionários marcados, esse paciente, esse morador, ele é selecionado e ele é convidado para fazer uma avaliação no posto de saúde. E o QSH está fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro e ajudando muito no diagnóstico precoce. Você não quer voltar aqui pra gente falar só sobre isso? Olha, quando você quiser. Cara, eu acho que isso vai Eu ser... empolgo, eu falo demais. Eu quero Cara. fazer um bate-papo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô realizadíssimo de estar aqui. Mas assim, você convidar, me organizar, eu tô dentro. Cara, porque eu acho que isso vai ser de extrema importância, tanto de implementação, tanto para a enfermagem, tanto para o ACS, que é o enfermeiro que é responsável ali por ele, que eu acho que esse questionário acho que pode fazer uma diferença muito grande aí pro pessoal. Eu acho que a gente pode organizar aí em janeiro a gente volta e... Janeiro é o mês de Janeiro Roxo, que é o mês de conscientização. No final do mês é o Dia Mundial de Conscientização contra a Hanseníase, o Dia Nacional. Se tiver oportunidade em janeiro, eu tô dentro. Pode contar comigo, colocar na agenda que eu venho, Não, a gente sim. vai programar, porque eu acho que, cara, é sensacional. Eu não sabia disso, não. Ou eu provavelmente devo ter tido acesso, mas provavelmente eu não linkei o nome com o seu nome. Tem um site do QSH, se você digitar QSH de questionário e suspeição de Hanseníase, QSH no Google, o primeiro site que aparece é o site do questionário. E aí tem o questionário aberto, tem uma explicação lá do questionário. Esse questionário ele foi registrado como direitos autorais, mas ele é público, ele é de acesso público. Qualquer um pode aplicar. Então, aí, fazer o seguinte, ó, na descrição, então, eu já vou deixar o link, então, desse questionário. Então, dá uma clicada lá, que aí você vai ser direcionado, dá uma lida lá, ver como que é mais ou menos, que até eu fiquei curioso para saber como que é esse questionário aí. E, doutor Fred, para finalizar, realmente aqui o tempo é muito curto, eu acho que tem muita coisa ainda acho que para falar, então, eu acho que você deveria criar um podcast aí para falar mais sobre aí, que eu acho que, cara, vai render muito. Assim como tá rendendo na internet, né? Porque eu acho um tema que rende tanto por conta desse déficit. Eu acho que como as pessoas não têm tanto acesso assim, eu acho que a partir do momento que você apareceu lá falando sobre aquilo, eu acho que o pessoal, assim, vamos grudar ali, porque vai ser ali que vai ter a informação. Então, Mas é cara, uma dor muito grande da população. Essa questão de neuropatia é uma dor muito grande. Tem muita gente que tem esses sintomas e que nunca investigou a hanseníase. E é muito legal, porque muita gente que chega para mim e fala, eu te conheci pelo Instagram, estou te assistindo há muito tempo, e eu falei, mas por que eu apareci para você? Aí a pessoa fala, eu sempre pesquisei formigamento, dormência, dor, cãibra, eu vou atrás disso e choveu o vídeo seu, e você fala de forma simples sobre isso, e você fala de um tema que a gente não conhecia.
Então, é uma coisa que está dando um resultado muito bacana, minhas redes sociais. Então, se eu puder divulgar aqui, Não, já é vai aparecer o arroba aqui embaixo. @dr.fredbernardes. Tem no Instagram, TikTok e no YouTube. É o mesmo arroba. O YouTube tem uma diferença. Eu estou começando agora a divulgar aulas, né? Eu gravei contando o caso clínico de paciente, é mais para facilitar. A ideia de tudo isso é levar conhecimento, multiplicar o conhecimento, divulgar a doença. Se a produção puder colocar aquela outra foto, só para a gente finalizar, do mapa, Consegue a colocar? outra, sem ser a foto da mão, a outra foto. E a gente, essa Aí. foto aqui. E aí, Giovanni, eu sempre gosto de finalizar com essa foto aqui. É uma imagem que a gente tem os dois cenários epidemiológicos da hanseníase. Isso é uma charge da dengue que eu adaptei, que eu adorei a imagem. Aí eu fiz o bonequinho que sou eu, o Dr. Fleb, que é o meu personagem, e o roxo, que é do Janeiro Roxo, né? Mas, enfim, a gente tem um cenário oficial, que é o que é divulgado pelo Ministério da Saúde. A gente vê uma queda do número de casos. E a gente vê o cenário real, que é quem trabalha com hanseníase e faz uma divulgação vê que o número de casos de hanseníase na prática, na realidade, no campo, é muito maior. Aqui não é uma crítica para o Ministério, não. O problema não é a falta de notificação, que a gente está trabalhando baseado nos casos notificados. A gente tem uma falta de diagnósticos. Então você vai fazer uma campanha na cidade tal, você, explode o número de casos, porque você pega casos represados de muito tempo que estavam sem o diagnóstico correto. Cara, sensacional. Sensacional. Só para finalizar, qualquer pessoa pode pegar hanseníase ou tem uma faixa etária específica? A hanseníase é uma doença, que nem eu falei da transmissão, que demora uns 3 a 5 anos. É muito difícil uma criança com menos de 5 anos ter hanseníase. Existem casos, só que são raros. A partir dos 5 anos, qualquer um pode ter. A bactéria não tem predileção por sexo, raça, religião, idade, nada disso. A gente tem a grande maioria da população tem a resistência natural, então elas não adoecem de jeito nenhum se tiver resistência natural. Se eu tenho a resistência natural, eu posso conviver com 10 pacientes do meu lado que eu nunca vou desenvolver a doença. Só que se eu não tenho essa resistência natural e tiver o convívio, eu posso adoecer. Então, assim, a gente não tem como fazer esse rastreio, a gente não faz exame genético em todo mundo para isso, que é muito específico. Mas qualquer pessoa, independentemente de onde você... Eu tenho pacientes de bairros nobres de Ribeirão Preto que tratam de hanseníase comigo. Então, não, é o que eu falei num vídeo uma vez que deu uma repercussão muito grande. Não é a sua classe social que vai evitar que você tenha contato com essa bactéria. Então, se você tem sintoma, independentemente da sua idade, da sua cor de pele, da sua religião, procure, faça os exames. Fechou. É isso aí, gente. Então, ó, vamos procurar mais. Muito obrigado. Tá? Eu acho que é um conteúdo sensacional. Produção, tem como colocar nós dois na tela, fazendo um favor? Isso! Fazer o seguinte, aproveitando aqui a imagem aqui oficial, ó, faz um print, né, aqui, ó, a gente vai dar uma pausinha, faz um print, tira uma foto nossa. Isso aí. E é o seguinte, Enfers, marca nas suas redes sociais qual foi a dúvida ou a informação que você não sabia sobre a hanseníase e marca a gente, porque aí o Dr. Fred depois vai passar, vai repostar e também depois vai te responder. E todas as dúvidas que tiver no Fala Enfers eu vou responder. Qualquer dúvida sobre hanseníase, eu fico atrás de todas as perguntas, eu respondo todas elas. É isso aí, Enfers. Então, ó, já deixa então a sua dúvida aqui na descrição não, nos comentários, tá? Que aí o Dr. Fred vai responder lá para vocês. E se qualquer coisa não der para responder ali por escrito, pode ter certeza que ele vai gravar um vídeo, porque ele gosta de gravar vídeo. Dr. Fred, muito obrigado mesmo. Desculpa por qualquer coisa. Eu agradeço muito aí sua participação, cara, aí por ter tido um espaço aí na agenda. Eu acho que foi um episódio sensacional mesmo. Eu acho que a gente vai marcar realmente, eu acho válido trazer toda aquela informação pro agente, que eu acho que vai disseminar muito, né? Porque, como a gente disse, dentro da faculdade não se fala, né? Você, na medicina, não teve nenhuma aula. Eu cheguei a ter, mas não é uma aula específica de hanseníase, é mais aquela questão de a gente montar a estratégia. Então, o que eu faria como enfermeiro numa estratégia da família para promover a hanseníase, né? Então, ainda acaba sendo um pouco mais limitado. Mas foi válido. Muito obrigado Eu mesmo. só tenho a agradecer. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Realmente. Então é isso aí, Enfers, mais um episódio. Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha. Se você tem algum familiar, vizinho que está sentindo esses sinais e sintomas aqui que a gente acabou de falar, manda esse vídeo para essa pessoa
e pede para ela passar por uma consulta médica, tá bom? Então, até a próxima, Enfers. Tchau, tchau.